Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente tá aqui pra falar sobre qual será o segredo do STAYC. Por que será que esse grupo que surgiu agora virou K-pop de ponta cabeça e tá fazendo tanto sucesso assim? Contrariando as chances que estariam até contra elas. Elas não são de uma empresa famosa, elas não têm rostos muito famosos, muito conhecidos, que participaram de reality ou que participaram de algum outro grupo, exceto, é claro, pela Siyeon, que tem um trabalho na atuação, mas tirando isso... é um grupo inédito que apareceu agora de uma empresa nova e que conseguiu virar o K-pop de ponta cabeça. Como elas fizeram isso? Antes de eu entrar no assunto desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo de K-pop, tudo que você quiser saber sobre os girl groups tem aqui no meu canal. Vai me seguir nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, Instagram, Twitter, TikTok, plataforma roxinha onde tá rolando live de jogos quase todos os dias. E ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Agora, antes de eu entrar no assunto real desse vídeo, eu preciso conversar sobre uma coisa muito importante com vocês, não pulem essa parte. Vocês sabem que aqui no meu canal a gente tem a frequência de publicar vídeos segunda-feira, quarta-feira e sábado. Tem sido assim há mais de um ano, eu acho, a gente tá bem firme nisso, mas isso vai mudar a partir dessa semana. Valendo a partir de agora, os vídeos novos no canal serão segunda, quarta e sexta-feira. Eu não vou mais produzir vídeo de sábado, tá? Então fiquem atentos a isso, não tem mais vídeo novo no final de semana. Eu transferi o vídeo de sábado pra sexta porque tava muito puxado pra mim. Sábado é um dia que todo mundo descansa, todo mundo fica de boa. Tipo, eu não conseguia nem maratonar uma série no sábado à tarde, sabe? Ou as pessoas que, sei lá, vão passear em um outro cenário que não é o cenário atual. E eu ficava preso dentro do quarto, trabalhando, gravando, editando, e eu não quero mais isso pro final de semana. Então eu puxei o vídeo de sábado pra sexta-feira, ok? A partir dessa semana, 3 vídeos novos por semana, segunda, quarta e sexta. Eu vou reforçar a semana toda até sexta-feira para que não chegue no dia e o vídeo tenha, tipo, 0 visualizações. Bom, então é isso, esses são os recados. Meu Deus, meu cabelo tá muito grande, né? Minha barba também. Eu tô vivendo uma vibe Homem das Cavernas, quando as lâminas ainda não tinham sido inventadas. Bom, agora sim, fique claro essa mudança, vamos pro tema do vídeo. Ok. Bom, eu já falei sobre o STAYC aqui no canal na época do debut delas com o So Bad, então esse não vai ser um vídeo de apresentação, eu estou considerando aqui que todo mundo já conhece elas. O debut do STAYC já foi suficiente para chamar muita atenção. Elas debutaram no top 20 do Bugs, que é um fato assim que merece ser enaltecido. Elas tiveram vendas super altas, então muita coisa naquele debut já fazia a gente ficar com uma orelha em pé. Esse grupo precisa ser acompanhado de perto. Tá vindo coisa grande por aí, inclusive o título do meu vídeo era o grupo que vai brilhar na próxima geração. E eu acho que eu não estava errado. Acontece que desde o debut, o STAYC tem marcado presença em muitos fóruns e sites coreanos, em vários artigos que elogiam as integrantes pelas mais diversas razões. E é aqui que a gente começa a desvendar o segredo do sucesso do STAYC, que era estar presente em todas as discussões envolvendo todos os âmbitos e talentos possíveis dentro do K-pop. Por exemplo, logo no debut, um artigo elogiando a beleza e o visual da Yoon já tinha passado de 40 mil visualizações em um fórum coreano escrito só em coreano, tipo, que acessa só a Coreia. Então assim, são 40 mil visualizações orgânicas, né, lá de dentro, não é um público internacional que está consumindo aquele site. Então ali a gente já começa a ver que tinha milhares e milhares de olhos voltados para esse grupo. Depois do primeiro stage do grupo, a gente teve mais um artigo envolvendo o Fairy Ending, sabe aquele final que a câmera dá um close no idol? Que é sobre a Sun. Um artigo foi feito elogiando o visual e o carisma dela, inclusive fazendo comparações com a Sully, integrante do FX, para enaltecer realmente esse visual muito único e muito puro da Siyeon. Depois desse momento, você vai perceber que o STAYC começou a viralizar com vários artigos envolvendo várias integrantes que falavam sobre basicamente tudo. Então ficou difícil para um internauta coreano que está acessando a internet, os sites de notícia e os fóruns, ignorar a existência do STAYC, uma vez que elas estavam presentes em tantos artigos assim. Então tinha artigo falando sobre o trabalho na atuação da Siyeon, que inclusive ela já foi premiada por isso, tinha artigo falando da voz grossa da Jae, que é a Maknae, integrante mais nova do grupo, que entra em contraste com essa voz dela, elogiando também a beleza dela pré-debut. Tinha notícias sobre a Isa, que na verdade se fala Isa, ser uma K-popper desde antes do seu debut no STAYC, inclusive frequentando um fansign da Hyuna, sendo super fangirl ali, ela fazendo covers de música. Então assim, vários artigos começaram a surgir no nome das várias integrantes sobre vários assuntos. E o aspecto que impulsionou tudo isso a ir além é o que impulsionou tudo isso a ir além é o fato do STAYC ser o primeiro grupo da Hyup Entertainment, empresa dirigida pelo Black I.P.O. Song, um dos maiores produtores da Coreia. Sendo o primeiro grupo da empresa, eles estão apostando muito na divulgação do STAYC.
Tipo, é coisa de louco, a divulgação do Stacey é pesadíssima. Em qualquer lugar que você olha tem alguma performance do Stacey. E isso vem desde antes do debut delas, onde elas já faziam uma série de vídeos especiais pro One Decay. Aconteceu durante So Bad e tem acontecido até agora durante as promoções de A$AP. Se você abre o YouTube, onde que você olha ali tem uma performance nova de A$AP. E isso tem dado resultados positivos, porque a música só tem crescido com o tempo. A$AP foi lançado há umas 2 semanas atrás e a cada dia que passa a música sobe mais nos charts. Inclusive, ela já entrou no top 70 do Melon. Pra você ter ideia, quando um grupo entra no top 100 do Melon, é uma coisa a ser comemorada. A gente fica tipo, meu Deus, a música entrou no top 100 do Melon. Hitamos, fizemos sucesso. Stacey não apenas entrou no top 100, como continuou durante dias e dias e tem subido cada vez mais, já está no top 70. E tipo assim, essa estabilidade é novidade, né? Quem entra no top 100 do Melon, tipo, a gente comemora ali por um breve período, mas se prepara porque no próximo dia já não vai mais estar no top 100. Porque é muito concorrido, é muito disputado, é tipo o maior chart da Coreia. E como eu disse, o Stacey não apenas entrou, como se manteve e tem crescido muito lá. O que já mostra que assim, A$AP hitou. Tipo assim, não importa o que a gente queira falar, A$AP hitou. Então vamos organizar as informações. A gente tem o fato de todas as integrantes estarem sendo reconhecidas por diversas coisas diferentes e estarem presentes na mídia coreana. O que impulsiona isso é a divulgação do grupo. Então o grupo, ó, chegou num patamar mais alto, todo mundo tá olhando pra elas. O que faz com que elas permaneçam nessa posição alta? O fato delas entregarem o que é esperado delas. Tanto é que o apelido dela nos sites coreanos é as trainees muito bem treinadas. Porque o Stacey, no começo da sua carreira, já entrega talento, carisma, vocal, visual, tudo. As performances de So Bad viralizaram porque elas não usavam base na voz, elas cantavam tudo no gogó. E inclusive isso fez com que até os erros delas fossem aclamados. Por exemplo, tem uma performance delas no Music Bank que a Sun erra um trechinho da letra. E ali, né, na voz, na cantoria, dá pra perceber isso. Esse erro ajuda com que elas sejam aclamadas porque mostra que, de fato, elas estavam cantando 100% ao vivo. Então até as imperfeições passam a ser abraçadas dentro desse cenário. Porque quando você junta tudo isso, elas se tornam meio que modelos a serem seguidos. Tipo, elas se tornam um projeto daquilo que deu muito certo. São meninas muito bonitas, esforçadas, bem treinadas, energéticas. Então assim, elas são the blueprint, sabe? Elas são a planta que as pessoas têm que seguir, elas deram certo. Unindo isso ao fato de entregarem música boa. Então assim, tanto A$AP quanto So Bad são extremamente viciantes. Então eu espero que esse vídeo tenha ilustrado para vocês como essa fórmula funcionou. Você faz o seu nome conhecido, você impulsiona isso e você mantém isso aqui em cima entregando talento. E é uma fórmula que com o Stacey deu muito certo e eu claramente estava certo no meu título quando eu disse que o Stacey ia brilhar nessa nova geração. Se você quiser conhecer mais sobre o Stacey, elas participaram também do documentário K-Pop Evolution do YouTube Originals. Tem 2 episódios só dedicado a elas, o que mostra realmente a relevância do grupo já nesse momento atual, e tem vídeo aqui no canal comentando esse documentário. Vou deixar aqui em cima pra vocês, onde a gente fala também sobre os episódios do Stacey e o que a gente aprendeu com isso. Então, sim, o Stacey veio pra ficar, elas estão dominando tudo, elas estão entregando tudo e elas têm um caminho muito longo e muito bonito pela frente. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a carreira do Stacey até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, vai me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye!